Fala galera, tá começando mais um Tais Backstage, o podcast da Tais. E hoje eu tô aqui com o Thomas. Fala, meu parceiro Lucas. E hoje a gente tá com quem aqui hoje, Thomas? Então, hoje a gente tem dois convidados especiais. Eles já foram da minha banda. Ainda são da minha banda, né? A gente não terminou nem nada, né? É tipo casamento, mas casamento que não tem divórcio, entendeu? Idas e vindas do Idas amor. e vindas do mundo. E são dois incríveis instrumentistas. Tem um baterista e um tecladista aqui do meu lado, né? E também eles são bons professores de música, né? E a gente veio aqui para falar de educação musical. E eu recebo o meu amigo Patrick Grossman, Valeu! conhecido como Cáter, também. Prazer te ter aqui, Patrick. E meu amigo João Cáceres, Johnny X. Famoso Johnny Senhores. X. Sempre um prazer estar aqui. Patrick, baterista, por aqui. Johnny X, tecladista. E é primeiro um prazer receber vocês dois aqui. Vocês são da casa já, né? Os dois Produtores trabalham da como casa. produtor também, na Tais Records. Ambos estão aqui toda semana com seus trabalhos individuais, com trabalhos coletivos também. E, primeiro, bem-vindos. E, cara, é um prazer receber vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco, vou puxar a primeira palavra para o Patrick. Puxasse um pouco, Patrick, quando eu te conheço desde pequeno, a gente estudou junto na escola, né? Uhum. E, cara, desde que eu te conheço, você desenhava muito bem. Você já desenhava, era uma qualidade Não sabia. tua. Também não. E depois de um tempo você entrou na música, né? Qual foi por que você decidiu começar a tocar um instrumento, e esse instrumento bateria? E por que e qual foi o momento que você, cara, vou estudar com música, que diferente do Johnny, que nasceu numa família de músicos, né? O pai dele é um instrumentista muito já renomado, vivido já. Então ele teve essa influência de casa, né? Podemos dizer. Depois você pode falar um pouco sobre você, mas o Patrick não. O Patrick veio num ambiente parecido com o meu, que ninguém na família era músico e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua Com certeza, vou falar decisão, assim. experiência. Foi realmente uma decisão que veio. Tá, agora tem que decidir, né? Decidir seguir com a música. Mas como você falou, eu não comecei na música, né? Esse lado artístico, né? Mais sensível, né? Quando a gente fala de música, a gente tem uma coisa de sentir, de perceber, de expressar um pouco, né? O que você está sentindo, ou o que você acha que as pessoas querem ver ou ouvir, né? Tem um pouco essa coisa de, tá, vou colocar isso para fora, né? E acho que o desenho tem uma coisa com a infância, né? Desenhar, todo mundo, criança, começa desenhando. E você falou bem, né? Meus pais não são músicos, eu não tenho ninguém na minha família que veio antes de mim que pudesse ter me influenciado. Mas a música sempre esteve presente em casa, né? Meus pais gostavam de ouvir música, seja final de semana, seja entrando no carro e partindo para alguma viagem, ou não viagem, vamos lá para não sei aonde, pro clube ou pro shopping, e a música tava ali. E, cara, eu tenho uma lembrança, assim, uma das minhas primeiras lembranças em relação à música, o meu contato com a música, foi na varanda de casa, um CD, tá? Dependendo do ouvinte, não conhece nem o que é um CD. Mas, sentado no chão, com o radinho na frente, coloquei o CD, meu irmão, um dos dois discos que eu mais ouvia, né? CD ali do Claudinho Bochecha. Caraca, eu tinha esse. Solove. Não, nem era o Solove. Era aquele que era azul e branco, assim, que era eles dois, assim. Eles dois na capa branca, assim, Acho que eu tô ligado. Esse Acho que é o disco é bom segundo pra CD, caralho. talvez, dele. Tinha só música sinistra, pedrada, assim, Rap do Salgueiro, Nosso Sonho, Conquista, só música sinistra. E o outro, cara, era Backstreet Boys, tá ligado? Nada a ver. Então, foi uma parada de...
eu não tinha um pouco preconceito, assim, né? Muito eclético. Ah, minha mãe gostava de ouvir rock, meu pai gostava de ouvir música pop brasileira, mas tinha umas coisas, assim. Então, assim, eu me identifiquei com a música cedo, embora não tivesse essa vontade, nem reconhecia minha aptidão para música. Isso aconteceu na escola, quando a gente começou a fazer as aulas de música lá, e projeto de banda, a gente começou a experimentar. Eu vi que tinha guitarrista pra caralho na série. E aí, porra, eu vou competir com esses caras todos que já tocam já há muito mais tempo que eu. Vou escolher um instrumento que pouca gente toca, ou quase ninguém, sei lá. Aí, escolhi a bateria. Pronto, comecei a estudar bateria com um professor que dava aula pra uma galera lá, toda a galera que estudava lá na escola tinha aula com esse cara. E aí eu peguei aula com ele também, bateria, ia lá no estúdio Hanoi, aqui em Botafogo. Comecei a dar meus primeiros passos na bateria lá. E a gente fez a nossa banda, né? Eu, Tominhos, aí Nive, Roginho. A gente começou lá com o nosso professor Yuval. E comecei essa batera, comecei a tocar batera na banda. Isso foi desenvolvendo, me identificando cada vez mais com a música, até que chegou no terceiro ano, assim, ensino médio. Porra, agora, o que você vai escolher da tua vida? O que você vai fazer? E aí eu pensei muito, por que não? Né? Tem que escolher uma profissão. Vou escolher agora uma coisa que eu fique fornado dentro de um escritório, né? Ou dentro de, sei lá, de um canteiro de obra, alguma coisa assim, lidando com as pessoas, não sei, faz isso, faz aquilo, não sei lá. Não era muito a minha pegada. Mas aí eu falei, cara, eu curto música, então eu vou estudar música, porque no mínimo eu vou me desenvolver ainda mais para além de uma coisa extra bateria, que não fosse só bateria. Até então eu só tocava bateria. E eu comecei a estudar teoria musical na escola, com a ajuda do professor que me preparou. Entrei para a Unirio. Lá na Unirio, me descobri como professor de música. Não era uma Segura essa informação aí. Segura essa informação aí. E lá eu conheci Mr. Johnny X, John Carstens, saudoso. Tá aqui do meu lado, parceirão. E só alegria, trouxe ele pra banda. E estamos aqui hoje. Graças a esses encontros que a vida... Graças a esses encontros, graças a Unirio, né? Teve mestrado também. Teve o mestrado também. Não, ele vai chegar lá, mas eu queria que você falasse, já agora... que ele levantou a bola pra você, sim, eu queria que falasse você, Johnny, porque você já veio de uma outra família. Você veio de uma família com seu pai, um baixista, né? Já, porra, cascudo. Inclusive, um abraço aí pro seu pai, que é um cara, gente boa. E eu queria que você falasse, você teve essa dúvida? Você chegou a falar assim, cara, não, cresci aqui, vou tocar, vou fazer licenciatura, é isso que eu quero já desde pequeno? Ou não, você foi uma conquista também? Opa, o que eu vou fazer agora? Ou teve alguma certa pressão também da família? Não, foi mais uma coisa assim, na família... São dois músicos, na verdade, né? O meu pai e o meu tio, que já faleceu, mas que também teve a mesma relevância que ele, mas eram... Pra mim era só dois, assim, né? Assim, eram só duas pessoas dentro da minha família que tinham outros interesses também. Então, sim, não é como... A gente não tinha uma coisa muito de tocar juntos e tal, mas tinha a coisa da admiração, de eu olhar pra eles, ver eles tocando e eu querer tocar alguma coisa. Só que o que me atraiu foi o teclado, porque o teclado, pra mim, era um brinquedo. Quando eu olhava pro violão, ou pra guitarra, ou pro baixo, essas coisas que tinha esses instrumentos lá em casa, eu via aquela coisa meio com um distanciamento, eu achava um pouco assustador. Quando eu vi o teclado que tinha botão, eu já gostava de umas coisas que tinha nos anos 90, tipo Pense Bem, Mega Drive, essas coisas. Pra mim, o teclado era um Mega Drive. Você colocava a bateria eletrônica, muda os timbres e tudo mais, e eu com 4, 5 anos eu sabia mexer. Eu tenho até hoje esse tecladinho, um tecladinho Yamaha PSR, que você consegue fazer música ali sem saber tão bem, né? Assim, uma coisa... E desculpa te cortar, e o teclado tem um pouco que a música sai dele, é essa coisa do botão e a música sai sem você fazer muita coisa, né? Tipo, o violão você tem que fazer uma dinâmica ali com as duas, o teclado, assim, é o que você falou, meio que você vai apertando e cada coisa sai uma coisa diferente, né? Eu fico sacaneando que o piano e teclado é igual o DJ, você aperta um botão e sai um som.
Você faz uma ação e sai um som. Se você pegar uma guitarra, você tem que fazer uma ação e a outra ação. Claro que não é assim, mas é meio que uma piada autodepreciativa pra galera do teclado. Mas aí, tipo, eu sempre fui o cara meio nerd, assim, na escola. Eu gostava de umas outras paradas, tipo biologia, então rolava uma dúvida, mas a música tava sempre ali. Eu gostava de biologia, eu quis fazer geologia uma época, tentei fazer vestibular pra geologia na UERJ, eu nem passei da segunda fase, assim, tipo... Mas você chegou a falar, caraca, então eu vou fazer ou música ou geologia. Ou arquitetura, a gente fazia arquitetura, que o Pedro II tinha desenho geométrico e tal. Sim. Mas a grande parada, que foi a junção da vontade musical da minha família toda ali, que sempre rolou. Minha mãe sempre foi afinada, apesar de ser médica. Minha irmã, que também é socióloga, também sempre foi afinada, sempre teve a música ali. Com o Pedro II. Pedro II foi um colégio muito... com mulher, assim, também, que vocês estudaram, tipo, muito ativo musicalmente. E tinha essa coisa da prática de banda. Isso leva... Como levou você... A prática de banda no colégio leva você para... Como se você estivesse numa simulação, de fato, de como seria o seu trabalho. Claro que em outros termos, outras condições, mas é tipo... Quando eu vi que eu estava tocando com outros adolescentes ali, outros pré-adolescentes e adolescentes, rock, com a professora dando dica para Beatles, umas coisas assim. Eu falei, cara, maneiraço. E saindo o som, né? Saindo um som. Eu queria até pegar esse gancho, agora até falando um pouco do nosso tema, que é a educação musical. O que eu acho interessante da oficina de bandas que tinha nas nossas escolas, né? Tanto na nossa quanto na sua, é tipo assim, beleza, na visão do aluno, pô, irado, eu vou fazer um som com meus amigos, alguma coisa que eu nunca fiz e tipo, consegui sair um som. Lá no início, a primeira coisa que você pensa, caraca, maneiro, tô conseguindo fazer o som, tá ligado? Tipo, uma coisa meio utópica, quando você não toca um instrumento, você entra na oficina e tá tocando com a banda inteira, você se sente, né, especial um pouco, né? Tá fazendo uma coisa diferente, que não é, sei lá, né, tá uma aula de matemática, uma aula de... Você tá fazendo uma coisa diferente. Então, aquilo já era uma coisa diferente, né? Que despertava a gente como aluno. Mas pensando assim, de fora, olhando como um pai de aluno, por exemplo, olha como é interessante a oficina de música. Você faz essa junção de crianças. As crianças, elas aprendem a trabalhar em equipe, né? Porque você está trabalhando numa banda. Você tem que saber o seu momento, o momento que... né? Então, é uma equipe. E também o relacionamento também, né? De você... Tanto você saber respeitar o outro e a coisa do time também, de você, sabe, vamos fazer, vamos, né? Então, isso é muito interessante, né? Desculpa levantar isso. Não, tá certo. Esses são dos desafios, não só para as crianças, mas para os adultos também. Sim. Às vezes, um músico mais cascudo também passa por uns perrengues assim, pô, não tá soando bem, tem uma ideia de um arranjo, funcionou bem, mas não funcionou bem para cá, sei lá, algumas coisas você tem que ajustar, às vezes a pessoa não concorda, quer puxar um pouco pro outro lado, e você tem que dosar ali, não só em termos de estilo, mas em termos de arranjo, né, de gênero musical, mas a própria entrosamento, né, quando você está tocando com outra pessoa, tem que rolar também. E agora, falando um pouco de estilo musical, assim, tipo... lá na época que vocês eram da escola ainda, você, Patrick, quando... Você sempre gostou mais do metal, né? Na época de escola e tal. Inclusive, vídeo do Patrick cabeludo, de baterista cabeludo. Hoje você, porra, muito mais eclético, né? Você passeia muito mais na música brasileira e tudo mais. Mas, enquanto os estilos musicais na época de escola influenciaram para vocês como instrumentistas e também desenvolveram vocês como músicos, assim, pra vida, assim. Tipo, por exemplo, você gostava de metal, mas você depois foi se abrindo. O que você ainda leva do metal, assim, que você... de gostos da época, referências. E, Johnny, você o que você gostava quando você era mais... Eu quero ouvir do metal primeiro. Do metal. Iron Maiden? Iron Maiden, pra mim, foi um divisor de águas, assim. Quando eu conheci Iron Maiden, tem muito a ver com o Roginho, né? Sim. Então tem um lugar aí de carinho aí no coração em relação a não veio sozinho, né?
Sim. Pra mim, o Iron Maiden não veio uma coisa, caiu do céu e super me identifiquei. Tinha a ver com uma coisa de grupo, né? Sim. Então, acho que quando você é adolescente, assim, tá estudando, você quer pertencer, né? Você quer sentir que, pô, você tá fazendo uma parada que faz sentido para outras pessoas também. Aí você acaba se identificando. Então, a galera quer tocar isso, vamos fazer isso. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu queria tocar bateria é porque tinha o único brother que tocava bateria na escola. Ele era um pouco difícil no relacionamento, então, pô, eu só queria tocar mais as coisas dele. E aí, como eu já cheguei com um cara, a cabeça um pouco mais aberta, eu vou aprender o que a galera quer tocar também. Aí eu ganhei espaço rápido, assim. Mas, e é engraçado você falar isso do Iron Maiden, porque, como eu falei, né, eu comecei com, porra, ouvindo Claudinho Buchecha e Backstreet Boys. E teve uma fase que eu gravava... Lembra disso, Tominhas? Que eu gravava disco pra galera, um CD virgem, cobrava a galera R$1 pra gravar. Então eu baixava música pirata. Naquela época, meu irmão, tava geral baixando. Mas engraçado que a música tá ali na tua vida desde pequena, né? E aí eu falava com a galera, pô, vamos lá. Acompanhava o TVZ, o MTV, o Multishow, e ficava ligado no quais são as músicas mais tocadas. Pô, então eu ouvi, pô, tinha hip hop. Então, pô, coloca essa aqui, coloca aquela lá. Pô, tem uma outra nova aí que tá saindo, escuta essa aqui, coloca no teu disco também. Aí eu gravava pra galera e entregava. Maneiro. Então, assim, passei por muitos estilos, mas eu me identifiquei muito com Iron Maiden porque tinha uma coisa do desafio também. Pra bateria, né? Pra bateria, então era uma coisa mais cascuda. Eu tinha que, pô, ficar horas ali praticando. E eu botava ali, escutava música, né? 3 horas, irmão, já era magrinho, saía mais magro ainda, de suor. Tocando bateria uma hora atrás da outra. Foi muito na luta mesmo, pra me desenvolver como baterista, né? Como músico, foi... tentando pegar aquilo ali e tocar, pô, errei, pô, vou fazer de novo, errei, vou fazer de novo. E aquilo que o Michel falou no outro podcast, que é a sua dedicação o instrumentista tem que ser horas de dedicação, estudo, né, longo e tudo mais. E você, mestre Johnny, qual foi o estilo musical que na infância, assim, que te despertou, assim... muito e você acabou, sei lá, o estilo musical que te aflorou mais novo, assim? A primeira coisa que eu lembro que eu virei fã foi Beatles. Sim. Foi o grande ensino pra mim de tocar melodia com harmonia ao mesmo tempo num teclado. Sim. E tentar tirar aquilo de ouvido, porque Beatles tem dependendo da fase dos Beatles, aquela fase mais inicial do rock and roll, assim, ali, aquela mediana da época do Rubber Soul, aquelas coisas... tem uma facilidade harmônica ali para quem está começando determinadas músicas. Então, é um material acessível e meio que universal. Assim, Beatles é meio que uma banda que ela é meio que unânime. Um ponto gravitacional na música, né? Muita gente se influenciou por essa galera toda, além de Beatles, né? Pink Floyd, Led Zeppelin, essa galera da Inglaterra. E quando eu vi que eu conseguia fazer aquilo sem ter tanto tempo de voo, e eu conseguia ouvir, e com um pouco de aula de piano que eu tive com a minha professora, que era a Célia, que me dava aquelas aulas, eu pedia para ela me ensinar, ela falava, cara, olha, posso te ensinar até aqui, mas você vai ter que ouvir as músicas e tirar de ouvido. Você já sabe, tenta. Olha a cifra, aprende a ler cifra. Então, tinha uma divisão do piano clássico ali, mais do piano clássico e da professora, e de eu tentar ficar futucando com teclado no pouco que tinha de internet na época, que mal conseguia conectar, era uma coisa horrível. Revistinha de banca que eu tinha do meu irmão que sobrou lá em casa, assim, umas coisas. E o Cifra Clube ainda só tinha mato, né? Tinha muita cifra errada, a gente tinha que interpretar. Então, é tipo... É só essa coisa esse desafio de tentar pegar uma música que você ouviu 1 milhão de vezes, que você já sabe, não, agora tá na hora de tentar tocar ela. Aí lê uma cifra... entende ela e sabe quando você mesmo tá errando. É aí que eu vi que eu, cara, acho que eu posso ir longe nisso aqui. Eu pegava um disco dos Beatles e tentava tocar ele do início ao fim, assim. Até hoje eu devo lembrar, talvez, 1/4 das músicas, assim. Então, pra mim já é muito, porque foi muita música. E depois eu fiquei fã de, também, um rock mais pesado, System of a Down.
Music, eu gostava de music. Guitarra, não tocava guitarra, eu tocava uma banda com a galera no colégio, que eu tocava violão, na verdade, cantava, fazia as partes do Sérgio Tanque no System of a Down. E tinha o camarada da guitarra, o camarada do baixo, e do batera e tal, com 16 anos, 15 anos, uma parada assim. Mas era... Porque violão era mais acessível, né? Podia levar pra escola, essas coisas. Sim. Cara, eu queria entrar mais no assunto de aula de música. Uhum. E aí, vocês me lembraram que vocês fizeram faculdade de música no mesmo lugar, que foi na Unirio, né? Uhum. Eu queria entender se vocês entraram na faculdade já com a mentalidade de, em algum momento, trabalhar com o ensino de música, ou se vocês entraram pensando, não, vou ser instrumentista, vou levar essa carreira para um outro lado. Queria entender se o ensino foi uma surpresa na vida de vocês ou se foi já uma coisa pensada. Pra mim, não. Desde o ensino médio eu já estava interessado em dar aula, porque eu gostava muito de ver o trabalho dos meus professores no colégio e como eles eram também mentores nossos, não só na matéria que eles davam. Eu não estava nem falando de professores de música, professores de qualquer coisa. Né? Assim, tem coisas de professores que eu lembro até hoje, né? Então, eu queria ter esse trabalho também de mover com a vida das pessoas e ajudar na trajetória de pessoas jovens que não estão entendendo de porra nenhuma o que está acontecendo na vida. E tem um cara mais velho ali que tá extra da família dele, que também pode dar umas dicas maneiras também, né? Então, eu gostava disso. E ele, no ensino médio, trocando ideia com os professores, muitos deles falam, cara, você cogita fazer licenciatura em música, porque eu gostava da vida da escola. Então, acabei fazendo licenciatura já meio de propósito, assim. Não tinha certeza, vai que eu conseguia uma gig de uma parada que segurava, mas eu queria já voltar pro Pedro II, na verdade, para dar aula. Eu tinha essa vontade de voltar, voltei, fiquei lá 1 ano e depois saí e cumpri o que queria fazer. Agora estou numa vida mais de estúdio. Então, eu nunca me prendi a uma coisa, mas inicialmente eu queria só dar aula. Não queria fazer tanta gig, não, mas não teve como. Porque tocar é muito bom. A gente acaba arrumando banda, não sabe dizer não, e as coisas vão acontecendo. Uhum. E é maneiro, enfim. É aquela coisa que também o do Michel falou. Que a gente tem que jogar nos 11 e fazer as paradas, né? Então, Sim. eu sabia que não ia ser uma coisa só. Eu acho que pro Pet, talvez você tenha sido um pouco mais surpresa você ter trabalhado com aula, não sei, né? Foi bem diferente do que eu imaginava. Mas, olhando assim em retrospectiva, parece que faz até um pouco de sentido o caminho que eu percorri, né? Porque quando eu decidi fazer faculdade de música, tinha a ver com, de novo, uma vontade de pertencer, né? De novo, cara, como isso fica na cabeça, né, de um jovem, né, de um adolescente, alguém que tá, meu irmão, buscando uma orientação, alguma parada pro futuro ou pro presente, né? E eu era só baterista, né, cara? Eu só tocava ritmo, né? Então, partitura. A galera falando, faz um Ré maior, faz um Mi menor, depois vai pra Sol. Bom, eu não fazia ideia que a galera tava falando. Sim. Então, eu me senti, de certa forma, excluído, assim, tocando, né? Eu, Tominhas, o Roginho, o Nive. Tudo bem, né? Nem todo mundo sabia, né? Grande parte não sabia, mas quando você começa a entrar nesse universo, essa é a linguagem que a galera usa. Então, eu não me senti um músico completo tocando só bateria, né? Então, eu falei, cara, quer saber? Eu preciso saber isso. Se eu quiser ser músico, e eu tava meio falando, né? Por que não? É uma parada que eu curto fazer, eu quero seguir isso. E comecei, né, nesse processo de me preparar para o vestibular, fazer o THE, que é o teste de habilidades específicas, né, para entrar na Unirio e na UFRJ, também bomba na UFRJ, que eu nunca tinha feito a prova antes, mas foi bom, porque me preparou, né, me deu caráter, né, sabe quando tu leva expor, né, caraca, para criar caráter, balde d'água fria, não é tão fácil assim. E realmente, você já precisa entender, não pode ser qualquer um para tu entrar na faculdade. É bem
acirrada, eles exigem muito, né? Para você entrar, você já tem que saber ler partitura, tem que saber a teoria, um mínimo de harmonia para poder passar na faculdade. Pô, aqui o nível para você começar a conversar é esse. Então foi um ano de muita dedicação, o terceiro ano do ensino médio. E comecei nesse estudo. Porrada, matando aula para estudar. É muito nerd, né, cara? Para estudar música. Para estudar música. É terrível, né? Então, cara, eu entrei na faculdade. Pô, lá eu queria ser músico. Eu sabia que eu ia conhecer uma galera. Eu falei, vou fazer gig com a galera. Que bom que você matou a aula. Você ia estudar química, física, biologia, você não usar aquela porra pra nada. Seguir passando THE, bolado. Porra, o peso daquilo não ia fazer diferença nenhuma pra mim. Pode falar, mas não vou interromper. Não, tá. Foi ótimo você falar isso, porque realmente eu olho pra trás e falo, graças a Deus, mano, que eu não ia ter felicidade de fazer o que eu faço. Mas aí entrei na faculdade, pô, e conheci a galera e fui tendo não só as aulas, vendo como, pô, é muito mais vasto do que eu imaginei, né? Estudar música, pô, tem muitas áreas, né, João? Do conhecimento. Do conhecimento da música, assim, que você pode se especializar. E lá você tem que fazer, né? Não só as disciplinas de música mesmo, de estudo de formação musical, para se tornar um músico cada vez melhor, mas as matérias didáticas, né? Pedagógicas. E lá, aí junta com um estágio, pensa, reflete, lê um texto que fala o pensar musical, o pensar pedagógico, como desenvolver uma atividade. E eu fui me encantando um pouco por esses assuntos, assim, eu falando, porra, cara, eu acho que tem uma parada aqui que eu iria curtir fazer. E planejar, né, essas coisas. Vamos pensar em caminhos interessantes para influenciar as novas gerações e, de alguma forma, se sentir tocado pela música. Mas nessa parada de entrar na Unirio, que tipo, a gente fez licenciatura. Uhum. Eu já sabia que já queria fazer licenciatura, mas tu já queria fazer licenciatura? Eu fui... Porque licenciatura é um curso ali meio baunilha, tá ligado? Pra quem quer decidir essa coisa. Isso, é a porta de entrada, né? Até porque é um curso que a exigência para você entrar não é tão grande assim, né? Não é um pouco mais tranquilo. Né? A prova era mais fácil, entre aspas. Não vamos, né? Não era fácil. Não era fácil, mas tendo em vista que, pô, quem vai fazer um curso de composição tem que chegar lá com muito mais bagagem, né? Ou bacharel em percussão, exatamente. Que é então, eu queria que vocês falassem um pouco disso também. Tipo, quais são as divisões? Eu tô perdido aqui. Eles começaram a falar, eu não tô entendendo nada. Assim, pegando assim, eu tô entendendo que como eu convivi com vocês muito tempo, então eu sei algumas coisas, mas tipo assim... Pra pensa quem assim, tá ouvindo. Pensa no Patrick, no Johnny X, João Cassius. Vamos chamar de Johnny X, né? Não precisa só porque a gente sai em frente às câmeras que eu vou chamar. Aqui, né? Nessas paredes aqui é Johnny X. Johnny X, nessas paredes aqui. Vocês dois, beleza? Quando vocês decidiram, vou fazer faculdade de música, tá? Quais as opções vocês tinham? Por exemplo, quais faculdades que tinham na época? E qual é o tipo de curso que vocês podiam se especificar lá? Se especializar, desculpa. Se faltar alguma, tu vai... A gente fez licenciatura, que é para dar aula. A faculdade de formação de professores, que tem uma interseção da música com a pedagogia. Tem matérias em comum que são da educação musical, matérias que são exclusivas da pedagogia e matérias exclusivas da música. Então, tem essa interseção. Licenciatura. Bacharelado em instrumentos, que é o que o Michel fez de saxofone. Você se forma naquele instrumento. MPB/arranjo, tem na Unirio também. A gente tá falando dos cursos da Unirio porque é o que a gente conhece, não sei dizer dos FRJ. Que é um curso de arranjo que chamam de MPB também porque é um curso de arranjo baseado em música brasileira, da época da rádio, Radamés em Átali, essas coisas e tal. Que mais que falta? Que tá faltando? Composição, regência. Então, composição é mais voltado não para uma parte de música, de composição, assim, de música popular, mas erudita, né? Composição para orquestra e tudo mais. Isso tudo é bacharelado também? Todos esses são bacharelados, né? Tirando a licenciatura, cada um é um bacharelado. É um especialista naquilo, um especialista em violão. Mas esses cursos bacharelados não te capacitam, não te permitem, não te dão um diploma que te habilita a dar aula em uma escola, por exemplo. Né? Então, por questões legais mesmo, né? De constituição, assim,
brasileira, assim, você não pode dar aula se não tiver uma licenciatura no instrumento. Então, muito músico, já casca grossa, né? Já de 50 anos, estudou com a gente lá, porque os caras buscavam uma coisa um pouco mais... depois de, anos de carreira, quer sossegar, quer entrar em sala de aula para fazer uma coisa um pouco mais garantida no final do mês. Eu nem pensava nessa coisa de garantida no final do mês, assim, porque foi uma coisa que surgiu lá. Mas voltando aí à pergunta, tem o curso da regência, né, para maestro ou regente coral. Tá faltando um, eu não sei. Às vezes faltam umas paradas e a gente... eu acho que esses são os principais, né? Nós, dependendo da universidade, né, você tem cursos ou modelos de ensino que são diferentes. Então, aqui a gente tem licenciatura. Licenciatura em música é licenciatura em música. Você dá aula de música. Sim. Agora, em outras universidades, e falando até, inclusive, fora do Rio de Janeiro, você tem uma licenciatura em violão, para você dar aula de violão. Isso que eu ia perguntar. Vocês tiveram que escolher um instrumento para estudar, de estudo, não? Não é obrigatório. Você tem uma carta, né? Umas cartas que você pode escolher. Algumas são obrigatórias, pessoal. Carta de terreno. Você tem que escolher ali para onde que você... Mas isso assim... Harmonia de teclado, Artec. Todo mundo tem que passar lá, saber tocar um mínimo de teclado, se localizar. Coral tem que fazer. Coral tem que fazer, né? Canto coral. Mas assim, eu peguei aula de instrumento lá, de piano, mas é aquela coisa, tinha as optativas, tinha um hall de optativas, você tinha que escolher de uma lista, vamos supor, vou chutar um número aqui, de 20 possibilidades, que não tinha isso tudo. A gente tinha que escolher, sei lá, 1 ou 2 ali por semestre para ir fazendo. Eu escolhi piano complementar e piano popular porque eu podia fazer isso. O piano complementar era clássico, o piano popular era popular. Mas, não sei, acho que hoje em dia já tem aula de bateria lá, uma bateria popular, mas não tinha bateria, tinha percussão sinfônica. Tinha percussão sinfônica e tinha percussão popular também. Quando eu fiz com o Rodolfo... Ah, maneiro. Aí a gente era uma turma, tinha 4, 5 cabeças... E a gente se revezava, assim, nos instrumentos. Então, tinha surdo, tinha um reco-reco, tinha um tamborim, tinha um agogô. E o professor montava pequenos sets, assim, agora a gente vai fazer um samba. Como é que o surdo faz no samba? Aí a gente aprendia aquele básico, depois a gente estudava as variações. E assim ia. Só que você pode... Na Unirio tem essa abertura um pouco, né? De você escolher ainda o seu trajeto, assim, né? Como que você consegue... Como você vai montar a sua grade, né? De aulas, né? De aulas, né? Seu currículo, né? Como o pessoal chama. Tem opção de optativa. Tem um número de aulas obrigatórias lá, né? De matérias e tal, né? É igual... E vocês dois são formados quer dizer, desculpa. Vocês dois são formados na Unirio, né? Na licenciatura em música. Licenciatura. E vocês dois fizeram também pós-graduação, não, mestrado. E eu queria que vocês falassem cada um pouco do mestrado de vocês, o tema, e não precisa se alongar muito, se mas... começar 200 páginazinhas. Defende aí. Defender um pouco. Não, explica um pouco, assim, o trabalho. A minha foi, assim, inicialmente, eu não sabia o que eu queria fazer de mestrado, só que veio a data de inscrição veio muito rápido. Eu já tinha que fazer a ideia. Eu falei, cara, eu vou fazer sobre produção musical. Porque eu tinha acabado de voltar de um curso em Nova York de produção musical. Fiquei 4 meses lá, tava com um diplominha, que nem vale no Brasil, mas tava com um diplominha ali na mão. E, tipo, cara, vou ver o que eu posso. Aí a gente tem que fazer como se fosse um projeto, um pré-projeto para você apresentar para uma banca para eles te aprovarem ou não. Aí eu fiz uma coisa sobre como produtores musicais aprendem e ensinam música. E quase que eu não passei, mas eu passei. Seria uma história enorme para eu contar, mas quase que eu não fui. E ali quando eu recebi uma orientadora ótima, que é a Luciana Requião, que assim, tipo, veio... Olha só, já que esse é um assunto meio não muito ortodoxo aqui no Unirio, vamos trazer o máximo possível das paradas que a gente puder fazer. Então, ela trouxe, tipo, trabalho, pensadores que falam sobre trabalho, pensadores que falam sobre educação musical... Informal e informatizada. A gente teve que ter umas coisas, a gente teve que juntar várias coisas.
Alguns desses autores, até que eu falei agora, eu nem usei. E no final virou um projeto sobre... Eu entrevistei 3 produtores, né? O André Magalhães, o Marcinho Conigan e o Rafael Diegues, os 3 ótimos produtores, para eles falarem sobre como eles aprenderam produção musical, como eles ensinam produção musical para os outros, porque todo produtor acaba ensinando um pouco no seu processo, sempre tem alguém na técnica, a gente sempre acaba ensinando coisas para as pessoas. E também, o que pode se aprender de música através de uma plataforma que é a DAW, né? A Digital Audio Workstation, que é o Logic, o Pro Tools, esses programas. Porque nesse tipo de programa você vê, por exemplo, o equalizador. Você vê com seus olhos e relaciona aos números onde está o grave, o médio, o agudo. Você consegue ver no piano roll do MIDI onde está o dó, tem um piano. Então, aquilo ali é um instrumento, multi-instrumento musical. Você consegue aprender música com aquilo. Sim. Então... Aí não vou explicar, porque senão tem que ler o negócio e nem eu lembro, na verdade. Você já deu uma ótima explicação, cara. Muito legal, inclusive, o tema. É mesmo. É uma excelente ferramenta, se for parar pra pensar assim, né, cara? É uma super. Porque é muito visual muito. E a música não tem essa coisa muito palpável, né? O que torna difícil, assim, inclusive, avaliar ou parametrizar, né? O que está sendo escutado ali, né? Avaliado ali. Então, isso, pô, realmente é uma ferramenta poderosa pra caramba. E é louco que a DAW não só é uma ferramenta de você aprender música, mas você aprender também física, né? Do som. Do som. Você acaba aprendendo física do som, verdade. Sem enfim, saber. As frequências, né? E as ondas sonoras e tudo é incrível. Manipular isso, isso tudo, né, cara? Quando eu comecei a frequentar o estúdio, eu via você, tipo, produzindo, e aí foi que eu entendi realmente a física por trás da música, que, tipo, são ondas, assim, porque dá pra ver claramente nos programas que tem ali, tipo, as ondas passando. E foi aí que eu virei a chave. Cara, é um bagulho físico, total. Isso foi muito maneiro. Não é tão simples assim, É quase uma coisa da sinestesia, assim. Tem uns programas que relacionam cores a frequências. Você vai ver o RX, que é um programa de edição fina. Você tem lá o que tá mais alto, o que tá mais baixo, é verde, vermelho, azul e tal. É sinestésico, é uma coisa que você junta 2 sentidos. Se você consegue relacionar um sentido ou uma memória com um som, você consegue entender mais as relações que os sons têm uns com os outros, porque esses números vão ter relações uns com os outros, ou essas cores vão ter também. O ser humano gosta de se basear em coisas, de jogar os conhecimentos para um lugar confortável. Vou escrever esse som numa partitura, porque assim eu consigo lembrar e ler. Né? Então é mais uma partitura, como se fosse mais um instrumento. Sim, isso te dá muito apoio, né? Pra tu lembrar, inclusive, daquilo, né? Então, fixa, né? Esse conhecimento, a habilidade que você tem, né? De manipular aquilo. Pode crer. E você, Patrick? O teu tema? Pô, o meu tema irado, polêmico. Aí, esse tema é irado. Você pode falar dele bravo. Eu posso, Sem citar nomes. Sem citar nomes, porque é aquela coisa mesmo de dar aquela cutucada no vespeiro, né? Mas a gente ama isso. Cara, eu fiz o meu pré-projeto, né, para ser avaliado, pensando numa habilidade específica do professor de música, que é a capacidade crítica e reflexiva. Então, a partir dos textos que eles tinham recomendado ali nas provas, eu comecei a ler, raciocinando, o que eu posso falar que pode relacionar com isso que está sendo dito. E aí eu criei essa coisa na minha cabeça. Não criei, mas eu sabia que tinha algo, né, a respeito de pensamento crítico e reflexivo. E eu queria identificar isso na formação do professor. E aí, na universidade, no caso, eu conhecia a Unirio, então eu queria investigar isso na Unirio. Só que o meu trabalho, esse tema, depois conversando com a minha orientadora, Silvia Sobreira, e que ela me orientou brabo, assim. Ela falou, cara, né? Sinistro. Quando a gente tá, né, sendo bem orientado, amparado. Ela falou, cara, então, eu acho que tem alguma coisa nisso que é muito amplo, não é? É uma coisa muito abrangente, assim, que é o pensamento reflexivo. Ao mesmo tempo que é uma coisa que não te coloca num lugar objetivo, né? É um tema que já foi meio que
isso que ela falando, já foi meio esgotado, assim, no passado. E eu tava naquela, tá, pode ser, vamos pensar em outra coisa, então, dentro do currículo da Unirio. E aí eu comecei a... E aí o meu trabalho se transformou num estudo sócio-histórico da disciplina Processos de Musicalização, lá da Unirio, né? Que é a principal disciplina ali no currículo ali da licenciatura em música, responsável pela formação do professor de música. Então, é uma disciplina que era chamada de didática da música no passado. Então, eu investiguei na história do curso e como isso foi se transformando, o que era ensinado nessa disciplina, quando eu pude, né, conversar com outros professores, e qual foi o trajeto dela para ela se chamar PROM, né, que é Processos de Musicalização. E a gente estudou quando a gente estudou lá, o processo de musicalização, esse PROM, a gente estudou vários métodos ou formas de ensinar, não necessariamente um método, música para as crianças. Então, eu estava vendo como é que isso se transformou dentro do currículo da Unirio. Eu esbarrei numa coisa muito interessante, que é como que esse currículo, né, essa grade de disciplinas, ela não é uma coisa estática, fixa. Ela se transforma através do tempo e isso depende muito de quem está envolvido. Então, se os professores que estão lá, eles têm essas aptidões, você tem a oportunidade de estudar aquilo com, de repente, um cara que é especialista naquilo. Depois que o Helder, parente, né, faleceu, a gente ficou, né, meio desamparado lá. Que ele era o professor que dava aula do método Orff. E aí, depois quem é que vai dar aula do método Orff? Ele era o expoente brasileiro do método Orff. O que seria o método Orff? Ih, velho, não vou lembrar agora pra eu poder explicar. Eu posso adiantar que envolvia metalofones, isso era irado. Isso, era uma metodologia bastante voltada para estudo, um fazer musical, tocar, né? E os metalofones têm essa coisa que você pode remover as teclas, né? Os pedaços, né? De que você vai batucar aqui, vai fazer o ré, vai batucar ali, vai fazer o fá, vai tocar Deixa ali. Deixa só as notas da música que a criança vai tocar. Exatamente. Tira as outras. Então, e aí você conseguia manipular mais facilmente o que a criança ia fazer. Então, era uma metodologia voltada para o fazer musical da criança. Então, totalmente contrário daquela coisa. Eu sou o professor, você vai aprender isso, vai estudar assim, porque Dó sempre vai estar na primeira linha, o Sol sempre vai estar ali, você vai relacionar, aquela coisa meio maçante, né? É um negócio mais de simplificar o ambiente para ela poder... Tem até algumas críticas, né, em relação a isso, né? Escola nova, né? De falar que agora o centro não é mais o professor, o centro da sala de aula é o aluno. Então, fazer musical do aluno e aí reduz de uma forma não pejorativa, mas enxugar, né? Essas coisas, né, que a gente acabou de falar. Deixar só as notas que os alunos vão usar. E aí usou muito da música folclórica, muito em cima de pentatônica, Acho né? que músicas que você aprende na infância, que tem na família, música de niná, coisas que já são... A criança tem um repertório, a gente meio que subestima o repertório da criança. Quais são as músicas que ela é fã? O que ela escuta? Ela escuta Brilha, Brilha, Estrelinha, bicho. Brilha, Brilha, Estrelinha é uma música sinistra que atravessou séculos, do Mozart, né? É um negócio que, inclusive, a versão dele lá é difícil de tocar, as coisas... o repertório da criança, ele é tido como bobo, ou que não vale musicalmente. Então, você fazer a criança tocar aquilo e não fazer ela tocar já de cara Beethoven, sabe? Ela fazer ela... Igual você pegar um adolescente e botar ele pra tocar a música que ele curte, ele né? Assim, se ele gosta de Imagine Dragons, vamos lá, vamos tocar essa música do Imagine Dragons aqui. Como é que é? Vamos abrir o Cifra Clube, vamos ouvir o ritmo da bateria, e qual o tempo que eu tenho que estar junto com o bumbo, da caixa, que horas que esse acorde entra. Você estava falando sobre prom, né? Cada prom tinha uma especialização de algum método de
transmitir informação musical, de ensino e aprendizagem musical, mas que cada prom estava suscetível ao interesse pessoal daquele professor. Né? Informação, do professor informação. E a formação... Vamos supor que aquele professor está, naquele momento, fazendo um doutorado ou um pós-doc em algum assunto específico. Não seria do interesse dele dar essa matéria na pré-graduação, né? Para os alunos de graduação? Sim, sim. Isso é... Essa disciplina, né, o PROM, ela é uma disciplina que abre... eu estudei ela, né, cara? A gente tá aqui falando... Mas não porque não tô falando do meu trabalho, não. É o assunto. É o assunto, tá? É a ver com a faculdade, né? Com a universidade, com esse curso de formação de professor. Mas essa disciplina tem essa coisa de você poder escolher. Eles te dão, né, um rol de opções, tu pode escolher ensino da flauta doce. Que foi ótimo, porque a gente tem obrigatoriedade em várias escolas de flauta doce. Se o professor não souber aprender a tocar flauta doce, ele vai estar perdendo os jobs. Pois é isso que aconteceu comigo. Porque eu não tinha essa noção de que, a flauta doce poderia ser um instrumento que abre portas, né, possibilidades de trabalho para professores. Eu estava captando, a minha cabeça estava aí, por isso é o meu perfil, né? Escolher disciplinas que tivessem a ver com metodologias, e a minha formação como professor mesmo, eu pego um pouquinho do Orff, eu pego muito de Dalcroze, de Emile Jacques Dalcroze, tem alguma coisa de Gazi de Sá, né? Tem cada pensador tem um método específico que ele criou para poder ensinar, porque tava o cara lá na Bélgica, na Suíça, não sei aonde, ensinando para um grupo de crianças e achou que aquela forma fosse ser melhor. Ele registrou aquilo, outros educadores musicais gostaram, espalharam aquilo. Relevante. Chega para cá, o nosso querido mestre Zé Nunes lê aquilo e fala, vou dar um curso disso na Unirio. Exatamente. Porque acho que é importante. E aí a gente não é obrigado a usar só um, porque as pessoas têm... Isso não é só sobre professor de música. Às vezes a gente tem uma noção de que o professor daquela disciplina, ele aprende tudo sobre aquela disciplina. Aprende um tronco. E que todos os professores têm o mesmo... Cara, cada professor é muito diferente um do outro. Sim, a gente sabe isso. Né? Todo mundo fez escola aqui. Sim. Sabe que, às vezes chegava com um professor de matemática, uma professora nova e, gostava mais, gostava menos, a ser diferente, que eu não tô entendando a letra desse cara. É um método, né? Sim. E cada um tem um método muito diferente. Então, sempre a educação de cada um, musical ou não, ela é também parte das experiências de cada professor que ensinou ela. Pegando esse gancho aí da educação na escola, querendo dizer, cada professor é de uma forma e tal, mudando um pouco o foco no indivíduo, mas no todo agora. O que você acha da evolução da tecnologia e também a evolução do ensino, tá? O ensino da época que a gente era da escola para o que é hoje, porque vocês dois, né, a gente falando aqui no início, vocês dois trabalharam, o Johnny já trabalhou, acabou de sair do Pedro II, mas trabalhou em escola, né, 1 ano, né? E o Patrick hoje trabalha também, e já trabalha muito tempo. Já mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. Então, assim, nesse tempo, o que vocês visualizam na evolução da educação? Tá tendo essa evolução? Tá mais lento? Com algumas coisas tá evoluindo? Vocês acham que fica preso, alguns métodos antigos ainda precisam ser mudados? Enfim, queria que vocês falassem um pouco dessa evolução, caso tenha evolução no ensino desde a época que vocês começaram a trabalhar até hoje, assim. Isso não precisa ser só pensar na escola, você pode pensar também você dando aula, né, para os seus alunos particulares e tudo mais. Você acha que foi muito ampla a pergunta? Não é porque é difícil a gente dizer isso, porque em cada escola, né, se a gente for pegar em escolas particulares, né, que é o lugar que eu
porque eu tenho acesso, né? Pô, eu estudei no Liesen, eu voltei pro Liesen como professor. Então, várias vezes eu falo assim, pô, eu tive oportunidades, né? Fáceis, assim, na mão, assim. O pessoal já me conhecia, então foi fácil eles me reconhecerem também como alguém, né, que podia estar ali perto, contribuindo ou retribuindo alguma coisa. Então, eu sempre tive lá no Liesen. Eu não sei muito como funcionam outras escolas, talvez seria bom para mim, eu já pensei nisso, de poder entrar em outras escolas para dar aula, mas o que eu estou querendo dizer é que cada escola tem o seu projeto político-pedagógico, então tem a sua visão sobre o ensino de música, ou é o papel da música dentro da escola, né? E é diferente quando você está numa escola pública, né? Seja ela municipal, estadual ou federal, de qual é a importância da música naquele lugar, né? Então, pô, Pedro II tem uma super tradição de ensino de música, né? O Colégio Sá Pereira tem também, já não é uma escola pública, é particular, né? Também tem uma super tradição de ensino de música. O Liesen não é uma escola que tem uma super tradição de ensino de música, né? Eu devo muito a minha formação como pessoa, o meu relacionamento com a música, começou no Liesen, né? Então, a gente teve lá alguns professores, participaram da minha formação, e o tempo deles lá passou, né? Cada um, né? Não todos, né? Alguns ainda estão lá, mas esses professores foram para outros lugares, eu fui aos poucos assumindo cada vez mais. E eu faço a minha educação musical lá, é como eu acredito. Então, eu não posso dizer que melhorou, né? É um pouco pretensioso até dizer isso, assim, melhorou lá dentro da escola. Mas eu tento fazer o melhor, não só pela educação musical, mas pelas crianças. Eu quero tentar criar um vínculo deles com a música. E se eu puder ser esse agente ali no meio do caminho, eu acho que, pô, isso já é um excelente ganho para as escolas e para o futuro da criançada, assim. Mas eu acho que, respondendo também de uma outra forma o que você perguntou, eu acho que a visão da escola não mudou muito em relação, né? Eles têm ali a vontade, não, pô, o Patrick faz um trabalho excelente com crianças, então vamos botar ele presente aqui, tem que botar música ali, música. Então a música, de certa forma, começa a ficar mais presente, mas vira uma coisa assim, a música tá presente em quais momentos? No momento de deixar o evento mais fofinho, aí bota as crianças para fazer um coro, cantar uma música. Então tem uma coisa meio que a música é útil porque vai deixar o evento mais bonitinho. Tá? E não a educação musical em si. Isso... A música como meio, não como fim, né? Exatamente. Interessante. Então, pô, eu acho que a música sempre teve... Acho que muitas áreas passam um pouco por essa batalha de querer o seu valor por elas serem o que elas são, né? Pô, é educação musical pela educação musical. Não é aula de música para fazer... a música pra vovó chorar, pro papai e a mamãe ficarem orgulhosos. Mas eu acho que isso reflete, até levando para um outro lugar, se reflete uma relação que a gente tem, e aí eu digo mais pela nossa realidade, não sei como é que é em outros lugares, mas a nossa relação com a música propriamente dita. Porque isso que você falou, a música como meio e não como fim, se reflete como a gente consome música no dia a dia, como... se reflete como é difícil um cara que vai tocar num lugar e as pessoas não estão lá escutando ele, mas estão, ele tá ali como só um pano de fundo, sabe, do lugar. Bonitinha, então, assim, eu acho que isso se reflete em várias outras áreas também, não só na educação. Isso A minha vivência de dar aula foi só os anos do estágio, mais quase um ano ali de creche, mais um ano de Pedro II. Então, foi pouco tempo de sala de aula, mas eu passei a vida inteira dando aula para milhares de alunos de piano. Era sei lá... particular, né? Chegava dia que eram 6, 7 por dia. Era um absurdo. Era muita gente por dia. E você fala um negócio da tecnologia. Para mim, foi um tremendo de um facilitador, assim. Na maior parte das vezes, já atrapalhou também, porque as crianças, às vezes...
quando é criança e adolescente, às vezes o fato delas estarem muito ligados na tecnologia tira o interesse de uma aula presencial. Às vezes a gente não consegue durar 50 minutos, 1 hora direito. Sim. Mas também a gente ter acesso a uma plataforma como o Cifra Clube e dar esse tesouro na mão de um adolescente, cara. Quando os adolescentes descobrem, eles fazem assim, descobrem um novo poder, sabe? Tipo, cara, tem um Cifra Clube na minha mão, isso é um universo. É sério que tem isso? Você tá aqui, patrocina nós, Cifra Clube. tá aqui toda a brasileira, pô. Tá aqui Qualidade. toda a fórmula para eu poder tocar todas as músicas das bandas que eu gosto, sabe? Então, assim, e a facilidade da internet no celular tá melhorando e tal. E umas coisas como uns aplicativos que tem que já aparece, você tem um tablet aí, já tem a partitura e ele escuta o som do seu piano e você consegue tocar junto. Sim. Eu sempre... Simple piano. A galera fica falando, não, porque isso vai tirar emprego de professor. Não vai. Só vai tirar emprego do professor que não pegar essa ferramenta e não usar na aula dele, né? Exatamente. Tem umas ferramentas do Google. Eu tenho umas coisas de música, que é o Sim. Chrome Music Lab. Tem umas coisas ali que faz as crianças... se amarra. Isso, durante a pandemia que a gente teve que dar aula online, eu passei 3 meses me preparando, estudando para como eu ia passar a ter a mesma receita que eu tinha antes, só que com aula online. No primeiro ano, ali, nos primeiros 6 meses a 1 ano, foi mais ou menos difícil. Mas depois que eu me adaptei e consegui usar todo o sistema que tinha um negócio desse também de microfone, com o sistema que eu tocava no meu teclado e o sistema MIDI aparecia as teclas que eu estava tocando num gráfico para os alunos poderem ver. Então, se eu tocasse um acorde aqui, o acorde aparecia ali na telinha para eles e a gente podia se comunicar por um programa desses que tinha Zoom, FaceTime. Eu consegui depois uma receita maior do que quando eu dava aula online. Porque eu descobri que eu consigo atochar não sei quantos alunos num dia só, fazendo tudo seguido. Sem ter o deslocamento. Tô na minha casa e acabou que, apesar de acabar cobrando menos, depois essa era muito mais gente. Então era uma... Se não fosse o meu acompanhamento junto dos avanços tecnológicos, eu teria deixado de dar aula durante a pandemia, teria de fazer outra coisa da vida. Porque não ia ter como. Assim, pode crer. Ou seja, ampliou nossas possibilidades, né, como professores, né, didáticas. E também a gente não fica para trás, né, cara? A gente tá sempre se desenvolvendo, não só como professor, né, mas como pessoas que, estão ligadas às ferramentas que estão aí para facilitar a nossa vida, né? Dentro de sala de aula também, né? Você poder mostrar dar um play numa música, assim. Liga ali o vídeo do YouTube. Vídeo no YouTube. A gente não tinha aula com YouTube. Não tinha nada disso. Vinha uma televisão gigante. Vinha um cara com um carrinho com uma TV gigante. Embaixo tinha um DVD. Tá chegando a TV aí. As VHS, uma fita. Tinha rebobinar pra poder dar o play. A gente agora na sala de aula tem TV. Tem acesso à internet ali, ó. Botou ali no computador. Do colégio, claro, né? As crianças, elas podem ir com celular para a escola? Como que é essa parada? Cada escola tem a sua política. Lá na minha escola não tem isso, não. A maioria não pode. Não pode? Maioria não proibido. Até por uma questão de preservação de imagem, né? Sim. Às vezes, tu vê um aluno que, sei lá, pegou ali, às vezes, o celular só para acessar alguma coisa, você não sabe o que ele tá fazendo. Primeiro tem as coisas de se distrair e também a gente tem que preservar também se eles não estão fazendo coisas que não deveriam fazer, que podem ser prejudiciais. Gravar não sei quem e usar isso, de bullying para poder sacanear. Com 3 botões, um adolescente pode fazer uma coisa legal. Com 3 botões. Com 3 botões. 3 botões de distância de um adolescente fazer uma parada ilegal, os pais terem que se responsabilizar, ou a escola. Então, a galera... porque a liberdade... Não pode, cara. Não pode. A galera não tem noção. Então, a gente tem que saber separar isso, né? Tem que botar limite ali nas coisas. E até pegar esse gancho, porque... Como é a criança, assim, hoje em dia, assim, tipo, vocês... Porque tem muito estímulo, né? Com tudo, né? Com TV... Nem TV, né? É internet, Sim. Você falou 3 botões para a criança fazer uma cagada imensa. Absurdo. Então, assim... Como que é essa relação entre o professor e o aluno hoje em dia, assim?
Olha, caraca, tu... Essas perguntas boas, O Johnny já... Tá passando a guerra do Vietnã na minha cabeça aqui, assim, eu tô traumatizado. Mas não tem o bom e o ruim, mas não sei falar bem das coisas boas também, porque é maneiro. Criança com celular. Primeiro que, assim, adolescente com celular, acesso à tecnologia, computador, essas coisas. Claro que você tem acesso a coisas terríveis, desinformação. Para mim, o que mais pega é desinformação. Muita gente aprende mentiras, porque a internet é a terra de ninguém. Sim. Então, muita gente acaba aprendendo mentiras deslavadas ou assistindo conteúdos que não são apropriados para aquelas idades. Não vou entrar no mérito do que é apropriado para cada idade ou não. Sim. Mas a grande questão é que os pais acabam não tendo controle. Uhum. Então, você acaba tendo na sala de aula conteúdos que não deveriam estar ali. Eles estão fora de lugar. Inadequados. Uhum. Os alunos já vêm com isso, né? Pra aula. Isso de casa, sabe? E enfim. Só que a coisa boa também é que, assim, o quanto de conhecimento que eu vi precoce que eles têm sobre coisas muito importantes, tipo umas coisas que... O Pedro II tem muita coisa da preservação ambiental. As crianças de 10, 11 anos sabem tudo sobre petróleo, sobre queima do gás carbônico e países em desenvolvimento e não sei o quê, e a realidade... Eles conseguem ver ali na internet o que está acontecendo, influencers que são jovens também, que estão falando sobre a realidade do Rio de Janeiro. No Pedro II tem gente que mora no estado inteiro. Então, às vezes, eles seguem pessoas que são influências locais. E eles falam o que está acontecendo no bairro deles. Uhum. Seja favela ou seja bairro de rico, que essas pessoas se encontram muito lá, né? Uhum. E os pais também conseguirem fornecer, porque às vezes quando a criança não tem acesso a isso, os pais conseguirem fornecer com uma pesquisa simples um conteúdo que talvez ela não tenha acesso na escola. Uhum. Um conteúdo educacional maneiro. Quantas vezes eu não vi amigos meus que são pais e mães que acham materiais no YouTube, no Spotify, e que são excelentes, que são música... Falando de música, cara, uma galera da música infantil hoje em dia que tá arrasando, sabe? E a gente só tem acesso hoje em dia nisso no YouTube e no Spotify. Pode crer. Em outro local. Fica mais fácil, né, de ter acesso a isso. Mas selecionar isso é difícil. É difícil. É um lugar, é um gelo fino, assim, é uma corda bamba. Você quer acrescentar alguma coisa a mais, Patrick? Pô, tem várias coisas, assim, que eu poderia falar, assim, mas essa coisa da relação professor-aluno, né, que você falou, como é que tá a relação do professor-aluno? E é diferente os dois mundos, né, quando você tem a aula particular, você e o aluno, você sabe, essa relação de duas pessoas é muito mais próxima e você vai estar se relacionando com uma pessoa que já está interessada naquilo, né? Mas esse tipo de relação exige do professor uma conexão maior com o aluno do tipo assim, tá, o aluno quer isso. Eu tenho que atender, de certa forma, a expectativa do aluno, porque senão ele vai se desmotivar. Né? Isso para os dois lados. Né? Se eu for ir pegar coisa muito difícil para ele, ele vai se desmotivar, porque ele não vai ter sucesso naquilo que ele está fazendo. Vai penar pra caramba. E se você pegar coisa muito fácil, ele vai falar, pô, isso é bobinho demais. Então, você tem que conhecer muito bem quem é o teu aluno, quem é aquela pessoa, o que ele gosta de ouvir, como é que eu posso, aí da sagacidade de cada professor, alinhar, né, amarrar os conteúdos de uma forma ele poder desenvolver as habilidades dele, os conhecimentos. Então não é só conhecimento, habilidade, né, de fazer o que ele está querendo. Ou às vezes o aluno é mais aberto a sugestões que o professor pode trazer. Sim. Às vezes não, às vezes é só aquilo que o aluno quer e aí tá. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Isso foi legal que você deu uma visão da aula particular, né? Do aluno. E o Johnny deu uma visão mais geral da escola. Engraçado, foi o contrário. Porque a gente deu aula nos dois ambientes, né? Sim, vocês dois. E é engraçado que quando você está dentro de sala de aula, você tem essa coisa, né? Os alunos terem acesso às informações, às vezes boas, às vezes precoces, né? Às vezes ruim e precoce também. Os pais têm grupo de WhatsApp. Vocês não imaginam o que acontece nos grupos de WhatsApp dos pais. Né?
Aí você não quer nem entrar nesse mérito. Bicho. É a cobrança por fora da escola, né? É uma coisa... É poder paralelo chegando na parada. É sinistro. Não, essas coisas são perigosas, né? De você tem que saber muito bem onde você está se metendo. Mas quando você está dentro de sala de aula e você tem essa relação professor-aluno, são vários alunos, cada um com o seu background, com o seu interesse, com a sua vontade, com a sua experiência. Então, você vai esbarrar num aluno que toca bem pra caramba, com outro com super dificuldade. Como é que você vai botar esses dois pra tocar junto? Aí o cara fica impaciente. Como é que você vai poder botar essa galera pra tocar junto e fazer uma parada ficar Eu vou dar até um exemplo, né? Que eu tava conversando com o Johnny ontem, né? Eu nunca estava falando sobre aula de pandeiro. Eu falei assim, caraca, a aula de pandeiro que a gente tinha era maneira, mas caraca, às vezes era um saco. Que, tipo, sempre tinha alguém tocando. E eram, sei lá, 20 pessoas na aula, você lembra? 23 pessoas. Escola portátil assim, de música, né? Isso. E, tipo, cara, pandeiro é um instrumento que, cara, se tiver 3 pessoas tocando cada coisa diferente... É a parada mais chata do mundo, cara, tá ligado? Caos, né, cara? É o caos. E, tipo, não sabe a hora de parar. O professor se irritava, a gente se irritava e era uma coisa assim, tipo, caraca. A tua aula de pandeiro você fez junto com o Patrick? A gente fez, né? Cara, a gente começou num assunto amplo, a gente foi para um assunto mais técnico ali no meio. Acho que a gente pode ir finalizando, voltando para o amplo, se vocês me permitirem. Vai que vai. Vocês têm a experiência de vocês, 2 experiências distintas. O Patrick está 10 anos numa escola, se eu não me engano. Mais. O Johnny passou por escola e tem mais aulas particulares hoje, talvez. Eu queria que vocês falassem cada um a primeira experiência de vocês dentro de uma sala de aula, porque a gente comentou sobre isso ontem até. E passar por isso rapidamente e falar a experiência. Como que é ser professor, como que é o dia a dia, só para quem está escutando a gente, pô, às vezes tá na dúvida se realmente é isso que quer. Só para tipo, contar brevemente como é que é a rotina de vocês, quais são as coisas boas e as coisas ruins, quais as felicidades, enfim. Vai, Patrick, sala de aula. Sala de aula. Eu acho que para quem tá pensando nisso, ou já está nesse caminho e quase já entrando dentro de sala de aula, né, para dar aula, eu acho que uma das primeiras coisas que é importante ter em mente e que é difícil de você sacar cara, você não vai controlar o que vai acontecer dentro de sala de aula. Você pode se planejar, preparar a melhor aula do mundo, chega lá, vai ser um caos. Nada do que você pensou funcionou do jeito que você esperava. Eu passei muito isso. O Lucas perguntou. A primeira experiência que a gente teve foi no estágio. No estágio obrigatório. E ninguém conseguia controlar. A gente não conseguia controlar nada ali, né? Assim, quem é o planeja, cara, chega, faz um planinho né? bonitinho, chega na hora... Isso realmente, né? Então tem esse momento do estágio, tem até uma história engraçada, né? Que a Silvia Sobreira fala assim... Depois, né, das aulas, né, que a gente deu lá no estágio, aí a gente fez uma reunião, né, de debate, né, observações. E aí, o que vocês acharam dessas aulas que vocês deram? Aí, papo vai, papo vem. Eu falei, mas, pô, eu queria falar uma coisa que o Patrick... Aí começou. Moleque, o Patrick tava lá, tocando uma música, feliz da vida, com a molecada, todo mundo cantando desafinado. Foda-se, mas tava todo mundo amarradão, porque era essa energia que, assim, o Patrick não tava nem aí. O que interessa é que a galera tá junto e tá ali no fazer. E no final, o que valeu foi o que ficou, né? Aquele momento maneiro, foi agradável. Então, assim, se você vier muito com uma cara... Não, pô, galera, peraí, vamos começar de novo, que tá todo mundo desafinado. Você faz assim... muito bem, conseguiu, vai. Pô, se você entrar com a cabeça muito fechada, você vai se frustrar, né? Então, assim, eu preparo muito meus planejamentos de aula, assim... para não usar eles. Que eu sei que não vai rolar. Assim, às vezes é uma parada burocrática que você tem que apresentar até para a escola como, porra, eu tenho um planejamento. Muitas vezes eu realmente tenho, não é que eu não quero seguir, mas eu sei que aquilo tá ali, muito provavelmente vai fugir. Uma segurança, para eu ter...
É um guia. É um guia, exatamente. Não necessariamente você vai usar exatamente aquilo. Então, usar um método cristalizado, vou começar a fazer... Eu vou pro passo 1, depois vou pro passo 2. E todos os alunos vão fazer sim, senhor, e vão fazer tudo certinho. Nada. Lá não ledo engano, né? Caramba. Né? Então, eu acho que as experiências que a gente tem, né? A gente está sempre em formação. A gente não se formou professor lá na faculdade e pronto. Agora eu tô realizado e já posso dar aula, vou ser o melhor professor do mundo. Não, tu vai aprender na porrada. Fazendo e não dando certo. E é engraçado que às vezes, meu irmão, eu saio dessa aula de aula, caraca, essa aula foi horrível. Mas aí, pô, você tá naquele desespero, assim. Aí vem um aluno e te dá um abraço. Porra, obrigado pela aula, foi muito maneira. Aí tu fica assim, caraca. Pelo menos uma pessoa conseguir atingir essa parada, sabe? Exatamente. Então, assim... É aquele negócio do filme Soul, já viram? Uhum. Ele tá meio desiludido ali, a aluna vem e, cara, não quero desistir. Isso aqui, ela se amarra e ele vê qual é o propósito da parada. Pode crer. Tem isso. Tem alguma coisa pra acrescentar? Não, é isso, cara. Você lidar com pessoas, cara. É igual o produtor, a gente fala muito aqui que produtor lida com os sonhos das pessoas, tá ligado? Professor também. Só que é uma coisa... A gente acha que a relação de professor-aluno é uma coisa que vem de cima pra baixo, né? Que é passiva. Não, mas não. Hoje em dia é uma troca. O quanto a gente não aprendeu com a molecada que chega falando umas paradas que eu não imaginava. Depois eu tinha que até que pesquisar pra ver se era verdade, sabe? Umas paradas assim... A gente aprende todo dia. E até professor aposentado sem dar aula aprende. Então, é tipo... É um negócio que nunca acaba, cara. Mesmo fora ou dentro de sala de aula, na verdade, todo mundo que ensina alguma coisa já é professor. Igual todo mundo que dá uma arranhadinha no violão já é músico. Todo mundo já ensinou alguma coisa pra alguém. A diferença é que tem algumas pessoas que são pagas pra isso, outras não. Eu queria agora chamar para as perguntas. Ih, tem pergunta, pode crer. Tem pergunta. Quem vai? Ih, caralho. Chama alguém lá, chama alguém. Tem que... Chama lá, Dudu. Chama lá. Aí depois avisa você lá, avisa lá, avisa lá. Avisa lá. Às vezes não tem pergunta também. Pode não ter. Mas é engraçado. A gente tava falando disso agora, né? É engraçado que... Eu não tinha... Eu fui aprendendo outros instrumentos ao longo do caminho, né? Eu não era só... Eu comecei só baterista, aí comecei a estudar teclado, né? Piano. Aprendi violão sozinho, assim, na marra, vendo Cifra Clube, internet, não sei o que, revistinha. Né? Trocar de ideias com a galera. E aí, depois... agora, esse ano, lá na escola, irmão, a galera brotou com o ukulele lá na escola. Porra, agora a gente tem um ukulele. Aí vários alunos falam, porra, Patrick, me ensina a tocar o ukulele como se eu soubesse, né? E aí, de repente, irmão, eu comecei a estudar o ukulele pra poder ensinar a galera. Ensinar a galera. Quando vai tendo como fugir, cara, tem que aprender. Professores, aprendam ukulele e flauta doce. Só uma coisa, antes da pergunta tem que mutar lá, né? Já mutou? Mutei. Pode fazer pergunta. Fala aí, galera. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para vocês que é a seguinte. A gente tava até... A galera que tá ouvindo aqui tava ouvindo vocês falarem e a gente ficou curioso a respeito do método, da metodologia. Tipo, depois de todo esse caminho que vocês percorreram e hoje vocês professores, porra, como que é assim... Qual é a melhor metodologia? Isso tem a ver com aluno, se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, o nível que a pessoa tem de contato com o instrumento, com a música. A gente ficou curioso, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a metodologia que vocês veem como a melhor. O que vocês se identificam? Cara, método tem vários. A gente estava falando antes de vários pensadores pensadores da educação musical que, tipo, criaram metodologias. Não existe uma necessariamente melhor. Ótima pergunta. Obrigado, tá? Obrigado, Ed. Boa.
Não existe uma necessariamente melhor, mas tudo que a gente faz é um amálgama, uma mistura de todos os educadores que a gente aprendeu. Então, se for botar de uma forma mais filosófica, a melhor metodologia é tu conhecer o teu aluno, o teu grupo de alunos. Perfeito. Se você não levar em conta a realidade de quem está aprendendo, a gente não faz sentido aquela educação. Não vai conseguir acessar a criança, né? O adolescente, o adulto, que seja, né? Não tem como a gente achar que tem esse conhecimento e esse conhecimento ele é perfeito, absoluto e forçar na goela das crianças. Ali. A gente tem que pegar... Você veio de onde? Quem é que são os seus pais? O que eles fazem? Por que você gosta desse tipo de música e desse você não gosta? Por que você tá xingando o teu colega porque tá zoando porque ele gosta de pagode? Por quê? Tu já ouviu pagode? Às vezes a criança tá zoando o colega que ouve pagode e ele nem ouviu. E aí ele escuta e acha maneiro. Então, de você conhecer a realidade de cada um, a melhor parada. Que aí você vai conseguir se conectar e dar a melhor informação possível para aquela pessoa. Com certeza. Isso é maneiro de pensar, porque isso faz total diferença, né, na forma como você vai, não só como você vai ver o aluno, mas como o aluno vai te ver também. Uma pessoa com quem, eu posso trocar ideia, né? Não, fala, então hoje eu tô sentindo isso, essa semana eu andei pensando naquilo que a gente falou na outra aula, então... Professor, não tô muito bem hoje, vamos fazer uma parada mais leve, eu tô meio mal, vou ter uma escola boladaço. Não, tá bom, vamos fazer uma parada tranquila aqui, só pra tu, não ficar forçando a barra. Vai ficar forçando a barra e também os interesses, né, dos alunos, assim, o cara tem essa coisa, assim, de, não, eu quero desenvolver nesse instrumento, não, eu quero só me divertir, não tenho pretensão com música, mas tem gente que, é mais curioso ou mais coisa assim, mas... Essa pergunta é muito importante, porque sabendo quem é o teu aluno, você sabe quais são os olhares diferentes que você tem que ter. Então, se você está dando aula para educação infantil, a galera de 4, 5, 6 anos, você vai ter um perfil de professor que você que vai funcionar melhor. Você não vai ser o professor acadêmico, catedrático que vai chegar. Galera, esse é o conteúdo. Prestem atenção, fiquem em silêncio e copiem no caderno. Chega para um bebê de 4 anos e fala, copia aí o quadro, tá aqui, ó. Copia aí. Tem 15 então, minutos. Assim, é importante o lúdico para a criançada. Então, não um método, mas é a forma de agir, é o modus operandi ali, né? Como você vai cativar a criança através da brincadeira, o jogo. E muitas vezes é a experimentação. Para mim, acho que a experimentação é o melhor caminho. Sim. Né? Com a criançada, como é uma coisa mais lúdica, você inventa a brincadeira. Eu tive uma ideia. Já pegou a atenção da galera, já fez um papel ali de cientista maluco ou de professor palhaço, né? Dá uma bolinha de tênis pra cada um. Joga a bola na parede, joga a bola na parede, joga a bola na parede, chão! Pronto, aí tu para de tocar, todo mundo tem que deixar a bola no chão, não pode encostar. Pronto. Joga a bola, volta de novo. Pronto, aí o cara, criançada que tava subindo na parede já você ganha atenção. Atenção, agora eu tenho um objetivo, agora eu tenho um foco. Algumas crianças vão entender que o joga bola na parede, joga bola na parede, joga bola. Tem uma intenção musical na parada. Né? Chão! Tem que parar, não vai tocar. Então tem que seguir a música. Aí pronto. Então é assim, só um pequeno exemplo de como você ter o olhar, né? Saber quem é o aluno, olhar para o aluno, qual é o interesse dele, quem é. Faz total diferença quando você está dentro de sala de aula ou na sala da casa do teu aluno, ou você está numa escola de música, que a galera vai lá para estudar uma coisa contigo, entendeu? Um instrumento. Então é maneiro ter estar ligado nisso. Acho foda esse exemplo que você deu também. Sim. Que isso, é você se adaptar mesmo à realidade do momento, do tipo do aluno, do caos que tá no momento. Você, calma aí, não vou ensinar uma coisa de quadro, todo mundo sentadinho agora, tem que fazer uma outra coisa. Então, eles não vão conseguir. Às vezes, você entra na turma 1A, entra na turma 1B... Totalmente diferente. Totalmente diferente, porque são outras pessoas, outros alunos. Então, funcionou ótimo na 1A. Por que não vai funcionar na 1B? Porque são pessoas diferentes. Sim.
eles não são iguais, não vão reagir da mesma forma. Você tem até a vontade de fazer igual, porque, pô, todo mundo tem que caminhar junto. Né? O conteúdo do primeiro ano, eles têm que passar por essas aulas aqui. E aí você tem essa ideia, né, que você está tendo com os alunos, pode dar um feedback para a escola, falar, essa turma é mais difícil de trabalhar, essa aqui. E aí você pode pensar, tá, então como é que eu posso trabalhar esse conteúdo com essa outra turma? Porque essa metodologia não funciona, esses alunos não aprendem dessa maneira. Então eu vou buscar uma outra metodologia ou uma outra forma de trabalhar. Eu prefiro falar forma de trabalhar do que metodologia, porque metodologia pressupõe, né, aquele conjunto de regras e normas que você tem que aplicar. Mudaram o nome da matéria de metodologia da música, não, era metodologia não, era... Didática. Didática da música. Tem umas palavras que estão sendo deixadas de usar. Metodologia está parando de usar didática. É tipo educação musical, hoje em dia a gente chama de ensino e aprendizagem de música. Tem umas palavras que vão se transformando. Então, tipo, formas de ensinar, ou jeitos de ensinar é muito mais abrangente, né? Que metodologias são tidas como coisas específicas, né? Exatamente. É mais uma coisa de abarcar mais possibilidades e mais pessoas, né? De abrir o leque da parada e poder enxergar todas as bilhões de possibilidades que tem, infinitas, né? De cada um. Gente, foi um prazer enorme receber vocês aqui. Mr. Patrick. Obrigado. Sorte que já tinha ido tudo. Foi um prazer. Johnny X, enorme estar aqui com vocês, conversando. Muito bom papo. Galera, segue, compartilha, manda pros seus amigos. Lembra de seguir o canal Tais Records no YouTube, Instagram, TikTok, né não? E tem o nosso canal Tais Backstage dos nossos podcasts, nos nossos make-offs. Acompanha a Tais lá nos nossos canais e vamos que vamos.